Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, nessa manhã, nós queremos começar uma série de mensagens chamada Desenvolvendo a Cultura da Honra. Você pode repetir comigo? Desenvolvendo a Cultura da Honra. Porque Deus colocou no nosso coração essa necessidade de falar sobre esse tema que a Bíblia fala muito. Porque quando você olha a sociedade atual, quando você olha as famílias, quando você olha a igreja, existe uma cultura muito grande na atualidade, aonde ninguém honra mais ninguém. Lá fora, com os governantes, às vezes o teu filho, o teu próprio filho, ele te desonra, ele não te respeita, porque honra tem a ver com respeito, honra tem a ver com consideração. E nós estamos caminhando na igreja, estamos caminhando como corpo de Cristo, para chegar a uma estrutura, ou uma estatura de varão perfeito. Então, o que é que significa honra? Honra significa princípio que leva alguém a ter uma conduta aprovável. Honra significa ser virtuoso. Honra significa ser corajoso, né? O que lhe permite gozar de bem diante da sociedade. Uma pessoa que honra é uma pessoa que ela é considerada diante da sociedade. Agora, ao contrário da honra, é a desonra. A desonra figurado é aquele ou aquilo que causa vergonha. Fala sobre humilhação. Então, uma pessoa que não sabe honrar, é uma pessoa que a Bíblia diz que ele causa vergonha a si mesmo. Honra, no grego, ela significa time, ou seja, valorização. Quando falamos para um grego a palavra time, ele pensa em algo valioso, ele pensa em algo precioso, como ouro. E ninguém guarda algo precioso no meio de uma bagunça de uma casa, correto? Algo precioso a gente guarda em um cofre, onde a gente guarda algo que tem valor. Agora, o antônimo, o contrário da honra, é a desonra. E a palavra desonra no grego é atimia, que algumas definições são não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário e servil. Ou seja, a desonra é quando você trata a Deus como algo comum, quando você não respeita, quando nós não respeitamos. Então a palavra grega atimia, desonra, significa algo comum, superficial, que não damos valor. Mas toda honra verdadeira, segundo John Bevere, tem origem no coração. Essa série de mensagens é uma série de mensagens baseada exatamente no livro do John Bevere, que fala sobre honra. Isaías capítulo 29, o verso 13, diz o seguinte: e por isso que Deus diz: visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca,
mas os seus lábios não me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Ou seja, o texto vai dizer: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E toda honra verdadeira, ela vem da onde? Ela vem do coração. Ela vem do respeito que você tem por aquilo que você honra. Por exemplo, nós vemos uma cultura onde o marido não honra mais a esposa. A esposa não honra mais o esposo. O filho não honra mais o pai. Eu sou de uma época que, se o filho achasse que o pai estava errado ou não, né, ele ficava quieto. Porque isso era honra, isso era respeito. E quantas vezes eu vejo, até mesmo dentro da igreja, os filhos desrespeitando o pai, desonrando o pai. Às vezes a gente vê na conversa pessoas desonrando a sua liderança. E quando você desonra o seu pai, quando você desonra o seu cônjuge, quando você desonra a sua liderança, o seu líder, você está desonrando a Deus. Amém? A verdadeira honra, ela flui de um coração que teme a Deus, um coração que respeita a Deus. Eu não posso dizer que eu respeito a Deus quando eu respeito a liderança que Deus colocou sobre a minha vida. E quem é que é a liderança que Deus colocou sobre a minha vida? É o meu pai? É a minha mãe? São os governantes? Quer eu acho que eles estão ali e eles merecem estar ali ou não? São os governantes, são os pais, são as mães, são os avós, são os líderes de ministério falando dentro da igreja, são os pastores dentro da igreja, são aqueles que são até o próprio irmão, meu irmão, aquele que está do seu lado. Então a verdadeira honra, ela flui de um coração que teme a Deus. Nossa compreensão de quem é Deus nos faz temê-lo, nos faz respeitá-lo. Obviamente que isso passa por conhecer melhor a Deus. Então o fato de Deus desonrar as pessoas e até mesmo Deus, porque quando eu desonro a liderança, quando eu desonro as pessoas que estão ali ao meu redor, eu estou desonrando a Deus. E muitas vezes a gente faz isso por não entender e não conhecer quem é Deus. Eu não posso dizer que eu honro a Deus quando eu não honro o meu semelhante, quando eu não honro aquela pessoa que é igual a mim, quando eu não honro o meu pai e a minha mãe. É tão sério esse negócio de filho honrar o pai, que a Bíblia diz que quando o filho honra o pai, lá no livro de Efésios, ele prolonga os dias dele na terra. Ou seja, se no plano divino está ali que o filho vai viver ali, sei lá, 40, 50 anos, ele respeitando o pai e mãe, a Bíblia diz que o quê? Que esses dias, eles são prolongados. E quando desonra, pastor, são diminuídos. Então eles não sabem o poder que a honra, ela tem na nossa vida. Ela tem poder de nos abençoar, ela tem poder de nos mandar para frente, nos fazer andar para frente. Por vezes não vivemos o princípio da honra em nossa vida, porque estamos satisfeitos em apenas ser salvos. Não buscamos conhecer a Deus, porque quando conhecemos a Deus, quando buscamos conhecer a Deus, você vai entender que um dos princípios bíblicos é o princípio da honra. Samuel Santos, ele diz o seguinte: não podemos viver um princípio espiritual com a mentalidade carnal. Na carne não é possível vivê-lo.
E a honra, ela é um princípio espiritual, totalmente espiritual. É um princípio de prosperidade na nossa vida. É por isso que Provérbios vai dizer o seguinte: honra a Deus com tudo que você tem. É um princípio espiritual. E aqui eu sei que tem algumas pessoas que talvez estejam começando a caminhar conosco, e você nunca vai ver aqui nesse púlpito a gente entretendo a igreja, falando algo para entreter, para encher o seu coração, porque nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos pastores que queremos conduzir uma igreja para o céu. Nós somos pastores que, quando chegarmos diante de Deus e Deus falar para você, para mim e para os nossos pastores, a nossa liderança, e perguntar para nós: olha, o que você fez com aquele povo que nós colocamos nas suas mãos? Você entreteu ele? Porque esses dias eu estava vendo, ontem eu estava vendo que agora está tendo uma série, porque sempre tem uma modinha aparecendo sempre nas igrejas. Agora os pastores estão pregando lá nos Estados Unidos, colocam uma esteira, já viu isso, pastor? Colocam uma esteira no púlpito, eles ficam caminhando na esteira lá e pregando, falando de unicórnio rosa. Não, aqui você vai aprender a honrar, você vai aprender a crescer na fé, porque nós queremos que você seja abençoado nessa terra, mas nós queremos que você seja abençoado no céu. Então, não podemos viver um princípio espiritual com a mentalidade carnal. Na carne não é possível vivê-lo. Romanos capítulo 12 e verso 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando eu era criança e eu estudava, era assim: você chegava na escola e o professor, quando você não fazia a lição, ou você fazia algo que bagunçava a classe, o professor tinha uma régua de madeira que ele batia na sua mão. Então o professor era alguém respeitado. E aí de você, se chegasse em casa e falasse para o seu pai e a sua mãe que o professor tinha batido. Se eu não me engano, e a minha memória não me trai, você ficava às vezes pagando mico, sabe, quando você estava desobediente, de costa para a lousa, sentado no milho. Os professores também abusavam, né? Agora hoje é assim: o aluno não estudou, tirou uma nota baixa, ele vai reclamar para o pai: ó, tirei uma nota baixa, o pai vai lá querer espancar o professor. É uma cultura da desonra. Por isso que o mundo hoje está como está. Por isso que você olha as notícias no jornal: a filha de 16 anos arquitetou um plano com um namoradinho de 14 anos para matar a mãe, para espancar a mãe, para roubar a mãe. Por quê? Porque não se vive uma cultura de honra dentro das igrejas e dentro da sociedade. E eu quero dizer uma coisa para você: a igreja, ela é o padrão da sociedade, e não a sociedade o padrão de uma igreja. Não é aquilo que a sociedade ensina lá fora que nós aplicamos aqui dentro da igreja, mas é aquilo que acontece aqui dentro pela palavra de Deus que deve ser replicado lá fora. O grande problema é que vivemos um nível raso do nosso relacionamento com Jesus, e a consequência disso é a falta de discernimento. As coisas do Espírito, elas só se definem espiritualmente. Uma igreja carnal, pessoas carnais, nunca vai entender aquilo que Deus, Ele tem de extraordinário para a nossa vida.
Uma igreja carnal não vai entender segundo os discípulos esperavam. Em vez de Jesus carregar uma cruz, ele devia chamar fogo do céu e queimar todo mundo. Era isso que eles esperavam. Mas ele não entendia que na cruz existia a vitória de Deus na vida deles. Samuel Santos, ele diz o seguinte: não honramos porque não conseguimos discernir a unção de Deus na vida das pessoas. Quando você olha, talvez a pastora Tesa, pastor Júnior, pastor Fábio, e os outros pastores que estão aqui, pastor Adriano, pastora Lucivânia, pastor Jacques, os outros pastores que estão aqui, às vezes a gente olha e a gente, por o fato da gente ter intimidade, por o fato da gente estar conversando, pelo fato da gente estar se relacionando, a gente olha para o ser humano, porque cada um de nós somos fracos, temos as nossas falhas, os nossos defeitos e os nossos calcanhar de Aquiles, e aí nós desconsideramos e não conseguimos olhar a unção de Deus que está na vida daquelas pessoas. Quando o exército de Saul olha, o exército de Davi olhava para Saul, o que é a única coisa que eles viam? Que Saul era um rei ruim, que Saul era um rei carnal, mas Saul naquele momento era um rei constituído por Deus, e quando eles quiseram matar, Davi disse: eu não vou tocar, e nem vou permitir que ninguém toque no ungido de Deus. Ou seja, Davi olhou além da humanidade de Saul. Davi enxergou a unção de Deus na vida das pessoas. Você só tem a unção que você respeita. A igreja só tem a unção que você respeita. É por isso que a gente vê muitas pessoas aí capengando, muitas pessoas aí cambaleando, quase caindo, já estão em slow motion, caindo aos poucos. Por quê? Porque não respeita a unção de Deus na vida das pessoas. Samuel Rosa, ele diz que não honramos porque não conseguimos discernir a unção de Deus na vida das pessoas. Então olhamos para alguém quando deveríamos olhar para a unção de Deus que Ele carrega. Não para a vida das pessoas, mas para a unção que Ele carrega. A presença que Ele carrega. Isso diz pouco sobre Ele e muito sobre Deus. A vida da pessoa diz muito pouco sobre ele, mas diz muito sobre Deus. Por quê? Porque Deus é capaz de pegar um vaso feito de barro, às vezes com trinca, às vezes tentando consertar ali no oleiro ali, e derramar a unção de Deus na vida dele. Então, se você quer ser abençoado na sua vida, respeite a unção que Deus derramou na vida das outras pessoas que estão aí para te abençoar. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14 diz: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido. Então aprenda, irmão. Você quer ser abençoado? Quando alguém chegar para falar de qualquer líder, qualquer liderança sua, repreenda e diga: vamos orar. Se alguém chegar para falar mal da pastora Lucivânia, repreenda e diga: olha, vamos orar pela pastora Lucivânia, porque você carrega a unção que você respeita. Quem tem esse discernimento, honra não apenas seu líder e autoridade, mas amplia a sua visão sobre a honra de tal maneira que a honra flui para todos os lados. Então, quando você honra, você é honrado por Deus. Você lembra da mulher quando o profeta chegou para ela? O profeta disse: o que é que você tem? Ela falou: eu estou aqui catando um pouco de gravetos, eu tenho um pouco de farinha, eu vou fazer algo para eu e meu filho comer e depois nós vamos morrer.
Aí o profeta Elias diz assim: faz um bolo para mim primeiro. E a Bíblia diz que, o que a mulher fez? Honrou o profeta. E por honrar o profeta, sabe o que Deus fez? Deus derramou, que a Bíblia diz que enquanto aquela mulher viveu, a botija de farinha dela não se secou, e o azeite não parou de estar na casa dela. Sabe por quê? Por causa da honra. Você quer trazer maldição para a tua vida? Se junte àquilo que a Bíblia diz no Salmo capítulo 1, na roda dos escarnecedores, a roda que Deus não agrada. Mateus capítulo de número 10, o verso 40 diz: quem recebe vocês, Jesus falando, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, e quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha o que Jesus está dizendo: se der a esses pequeninos. Deus não está dizendo que a liderança que está sobre a sua vida é algo grande, é algo pequeno, mas é algo que carrega uma unção de Deus na sua vida. E se você, a Bíblia diz, der uma água, se você der um copo de água fria, você receberá uma recompensa de Deus. Então a honra, ela traz uma recompensa. Aproveita, irmão, compra lá aquele livro, eu não vendo não, mas compra lá, A Recompensa da Honra, do John Bevere, onde a gente está baseado essa série de mensagens. Porque você precisa atrair a presença de Deus para a sua vida. Maressa Moura diz: é impossível honrar a Deus sem honrar pessoas. Querer honrar a Deus sem honrar pessoas é religiosidade. Honra é uma chave, e a chave ela faz o quê? Abre porta. É impossível honrar a Deus sem honrar pessoas, não se engane. E como serviremos a um Deus recompensador? Por viver em uma cultura de honra, recebemos honra. E nessa manhã, eu quero apresentar a vocês 3 tipos de recompensa que resulta do princípio da honra. Primeiro, nenhuma recompensa. Lucas capítulo 5, e o verso 17, diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu gosto desse texto. Jesus, ele está sentado ali juntamente com os fariseus, e aqueles que entendiam a lei, e a Bíblia diz que o poder de Deus estava com ele ali para curar os doentes. Então o poder de Deus estava ali para fazer milagres no meio daquela reunião. E ele vai dizer: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazer entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus, e não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço, e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar:
quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar a não ser somente Deus? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus cheio de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. O texto ele enfatiza, primeiro, que o Espírito de Deus estava ali para curar doentes, para levantar paralítico, e o paralítico foi curado ali. E por quê? Porque no ambiente de desonra, quando você pega o texto, você vê que uma grande multidão estava ali, perto de Jesus. E com certeza no meio daquela multidão tinha muitas pessoas que precisavam ser curadas. Mas a Bíblia diz que só o paralítico foi curado. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada uma daquelas pessoas. O texto vai dizer que Jesus Cristo, ele estava pensando, eles começaram a murmurar, e Jesus Cristo estava dizendo: o que vocês pensam no seu coração? Porque a gente desonra até no pensamento. A gente olha, porque que muitas pessoas, eu acho que a gente tem que aqui, pastores, a gente começar a criar uma cultura, da gente começar a colocar as pessoas, ou coletar os testemunhos das pessoas, porque Deus anda fazendo muitos milagres aqui, só que nós não contamos. Mas o que eu vejo é que Deus fazendo muitos milagres aqui dentro dessa igreja, eu vejo que muitas pessoas não recebem. E aí, estudando essa série de mensagens, a gente começa a perceber. Domingo passado, há mais ou menos, eu acho que uns 8 meses atrás, ou menos do que isso, eu lembro que nós fizemos aqui na igreja, coletamos algumas fraldas para dar para uma família, eu não lembro qual era a família, que ela pediu. Só que aí no meio dessas fraldas, tinha um tamanho que era das fraldas, e aí veio umas fraldas pequenas, aqui, e aí, nós distribuímos, eu estava com a fralda pequena na mão, no final do culto, uma fralda pequena que eu ia guardar, que a moça não queria, e aí veio um casal, que ele falou para mim: pastor, faz vários anos, que nós estamos orando, e fazendo tratamento, para ter filhos, e nós não conseguimos, pastor. E ele estava vindo ali, acho que ele veio o primeiro dia, o segundo dia na igreja, e o casal comentou comigo: nós fazemos vários anos, nós estamos fazendo tratamento, e a gente não consegue engravidar. Será que você pode orar pela minha vida? Primeiro, aquele casal estava pedindo oração, porque estava chegando aqui, e automaticamente respeitava a minha autoridade espiritual. Eles acreditavam que Deus podia me usar. Eles não enxergavam o Sandro, que come uma costela junto com os homens ali, normal, que de vez em quando sai para pedalar, para caminhar. Eles estavam enxergando a unção de Deus na minha vida. E eu falei para eles: vamos orar. Vamos orar. E aí nós oramos.
E quando eles iam saindo, eu falei assim, olha, eu lembro, era um pacote de fralda pequena, e eu acho que era rosa. Eu falei aqui, ó, olha, Deus vai, depois que eu orei, vai dar um filho para vocês, e para vocês saber que é Deus que está falando, toma esse pacote de fralda e vai ser menina. No último culto, me encontrou ali na porta e falou, pastor, o senhor é profeta mesmo. Falei, por quê? Porque o senhor lembra que, eu não lembro, irmão, não lembrei nem o nome da Maria Fernanda, chamei de Maria Eduarda. O senhor lembra que o senhor orou por mim? Lembrar que eu orei por ela e dei a fralda, eu lembrei, porque é algo de um contexto diferente. Agora, lembrar que eu tinha falado que ia ser menina, não. Aí ela falou, pastor, estou grávida, e já faz alguns meses, e é menina. Você carrega a unção que você respeita. Então tem muitas pessoas aí no slow motion caindo. O slow motion, irmão, é quando lembra do videocassete, que você colocava o slow motion, era assim, ele ia passando devagarinho as telas. Então tem pessoas porque não respeitam, estão aí. Eu poderia contar vários. Por exemplo, me permita aqui o Jonas. A esposa dele tinha perdido, você lembra? Tinha perdido filho. Chegou aqui para conversar comigo. E eu falei, olha, irmã, fica tranquilo, que você vai engravidar de novo. Ela chorou porque já era o segundo. Terceiro. Aí eu falei para ela, vamos orar, aconselhei ela, e você vai engravidar de novo. A senhora poderia só ficar de pé, só para o pessoal ver? Ó. Pode sentar, irmão, fica à vontade. Poderia falar mais, a esposa do Diego, que toca a bateria aqui, a Jéssica. Eu estava passando ali naquela coluna, ela estava passando assim, do nada eu catei ela, falei assim, ó, Deus está falando que você vai ficar engravidado, você vai ter uma criança. Ela está repreendido, pastor, está repreendido, o Isaac está aí, ó, correndo direto aí. E tem uma esposa do outro Diego. Aí eu falei assim, pastor, o senhor que eu fui fazer o velório do filho dela, que ela perdeu, teve neném, não lembra? Foi em outra cidade, se eu não me engano, foi em Vinhedo, alguma coisa ali perto. E lá no velório eu falei para ela, olha, Deus vai te abençoar. O menino está aí, ó, correndo. Sabe por quê, irmão? Porque você carrega, você só tem a unção que você respeita. E eu poderia dizer, agora isso eu não vou falar, mas eu poderia dizer um monte de pessoas que por desonrarem liderança, como a vida deles estão. Porque a honra, ela traz bênção na nossa vida. A honra, ela traz milagres de Deus na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que desceram o paralítico no meio de Jesus e tinha uma multidão. E quando Jesus olhou para o paralítico e falou, perdoados estão os teus pecados. Porque curar para Jesus é a coisa mais fácil que tem. Engravidar uma pessoa é a coisa mais fácil que tem. Mas o mais importante, irmão, é o perdão dos pecados. A Bíblia diz que 10 leprosos foram até Jesus pedir cura. Jesus curou todos os 10. E aí eles foram embora. E a Bíblia diz que voltou um para dar glória a Deus, para honrar a Deus. E Jesus disse para ele, não era 10 os que foram curados? Cadê os 9? Aí ele diz, o Senhor, ninguém voltou. Aí Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Então o que acontece? Aqueles 10 estavam
doentes indo para o inferno. E Jesus vai lá, cura eles. E aí um volta para honrar a Jesus. Além de ser curado, agora aquele foi para o céu, foi salvo, Jesus disse. E os outros 10 foram curados, tudo para o inferno. Porque não voltaram para adorar a Deus, não voltaram para honrar a Deus. Então a honra, ela tem um poder. O contexto, ele enfatiza que o Espírito estava com Jesus para curar doentes, mas apenas o paralítico foi curado. E às vezes, muitas vezes Deus está aqui usando os pastores, usando aqueles que pregam aqui para transformar a vida, mas aquela pessoa, por conhecer o fulano, ele não respeita aquela unção. E aí vem um visitante no primeiro dia, Deus cura, Deus faz milagre, Deus opera maravilhas. E aquele que estava ali, que faz parte da multidão, mas é incrédulo, ele olha para o homem, mas não olha para a unção que aquela pessoa carrega. Ele não consegue ter a unção de Deus na vida dele. Porque aprenda uma coisa, irmão, a bênção de Deus na vida da igreja passa por aqui. No dia que você fechar o teu coração para aquilo que acontece aqui, o fluxo de bênção e prosperidade na tua vida vai prosperar, vai secar também. Porque tudo emana daqui, irmão. Mas por quê? Porque os pastores, eles são perfeitos? Não, porque eles são imperfeitos. Mas no meio dessa imperfeição, eles carregam uma unção de Deus na vida. Pergunta para qualquer uma aqui, ó. Eu tenho as minhas imperfeições. Mas o fluxo da bênção de Deus, ele desce por aqui. Perceba que no ambiente de desonra, pouco pode ser feito. No ambiente de desonra, a incredulidade prevalece. Aí fica, cara, tipo, ouvindo, mas a pastora não faz isso. Não recebe, irmão. Vai ficar morrendo dentro da igreja. Nós temos que aprender a honrar. Você sabe por que eu estou aqui até hoje? Porque eu sempre honrei minha liderança. Pergunta para o pastor Fernando no dia, o dia que eu alterei a voz para ele. Pergunta para o pastor Venâncio, no tempo que eu era auxiliar dele, o dia que eu alterei a voz para ele, que eu desonrei. Pergunta para o pastor Gilson, que mesmo muitas vezes na simplicidade dele, muitas vezes me fez passar vergonha no meio da liderança. Pergunta qual foi o dia que eu desonrei ele. A honra, ela traz prosperidade, e nós não podemos dizer que honramos a Deus quando não honramos aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Perceba que o Espírito Santo estava num ambiente específico para curar, mas não havendo um ambiente de honra. Vem uma outra pessoa de um outro ambiente para expor a incredulidade e a desonra daquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com a multidão, mas uma multidão que pensava no seu coração, tipo, quem é esse? Vivia no meio de nós conhecemos ele, os irmãos dele vivem com a gente, as irmãs dele vivem com a gente, não é esse aí que nasceu aqui entre nós? E aí vem alguém de fora, que não conhece, para expor a desonra que estava acontecendo naquela reunião, e para expor que na honra, existe prosperidade de Deus na nossa vida. Algo chama a atenção, é que assim como a honra pode ser expressada por pensamento, a desonra também. Jesus olha para os fariseus e diz assim: o que vocês estão pensando no coração de vocês aí? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta ou anda, ou dizer, perdoados estão os teus pecados? Havia aqueles fariseus desonraram Jesus em seus pensamentos, eles não receberam nenhuma recompensa porque desonraram Jesus, simplesmente devido ao modo de pensar. Lembre-se, a verdadeira honra tem origem no coração, e Deus conhece o coração e as intenções.
Por isso que o texto vai dizer, num dos textos que nós lemos, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então a verdadeira honra não está você falar, está dentro de você. A verdadeira honra, ela tem origem no coração, e Deus conhece o coração de cada um. Amém? Segunda recompensa, é uma recompensa parcial. Marcos capítulo 6 e o verso 5 diz: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, Marcos, a partir do verso de número 6 e o verso de número 1, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando um sábado na sinagoga, passou a ensinar, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: da onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta? E como se faz tais maravilhas por sua mão? Eles olharam para Jesus, Jesus estava ensinando na igreja, aí eles olharam assim, ele ensina muito, da onde que vem essa sabedoria? Aí eles identificaram que era Jesus, e Jesus ele tinha nascido ali, criado-se em Nazaré. Aí eles vão dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ei, um parênteses aqui, para aqueles que acreditam que Maria permaneceu virgem, a gente teve da nossa outra religião um entendimento que Maria permaneceu virgem, né? Mas aqui está dizendo o seguinte, que depois de Jesus, depois de Jesus teve Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós as suas irmãs, e tinha irmãs também. Então Jesus tinha, depois que Jesus nasceu filhos e filhas, e se escandalizavam dele. Primeira coisa, eles veem Jesus com uma sabedoria, eles veem Jesus fazendo alguns milagres, mas eles começam a olhar: mas é Jesus, morou entre nós, não vive aqui as suas mães, os seus irmãos e as suas irmãs? E aí criaram uma incredulidade no coração. Mas da onde que pode Deus usar o irmão Júnior, pastor Júnior? Da onde que pode, Deus usar a Thaísa? Ela cresceu entre a gente, eu vi ela correndo. Irmão, não olhe para as pessoas, olhe para a unção que ela carrega. Você pode usar uma menina dessa que estava correndo aqui, dando trabalho, correndo de um lado para o outro, dando trabalho. Hoje está aqui, abençoando a vida dos jovens, abençoando a vida da igreja. E a Bíblia diz que, verso 4, Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes e a sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Admirou-se da incredulidade deles. Ou seja, a unção de Deus estava sobre a vida dele, mas eles olharam assim: não, mas é a pastora Silvana. Que mulher chata. Como é que Deus vai usar ela? Aí ela vai para pregar numa outra igreja lá, chega lá, tem café, tem um povo que faz fila para orar, tem um povo que
Ah, mas é o pastor Júnior. Ah, mas é Jesus. Aí Jesus diz: não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Você chega, às vezes você vai lá, pastor, pastor, eu queria tanto que eu fosse pastor aqui na nossa igreja. Mas talvez, se eu fosse pastor na igreja dele, talvez ia passar um tempo também, ia ter a desonra de entender, é profeta da casa, não faz milagre. E aí, às vezes a gente traz, a gente não, porque eu procuro pesquisar a vida de quem eu trago aqui. Aí vem uma pessoa que não sei nem de onde, você não conhece nem a vida. A pessoa levanta a mão aqui e já tem um monte de crente caindo de joelho para receber a oração. Você não sabe nem a vida da pessoa, o que ela está fazendo. Às vezes a vida está toda errada. E aqui não, aqui você conhece os meus pontos fracos, as minhas falhas. Mas você conhece que Deus ainda continua fazendo milagre na vida das pessoas. Não olhe para as pessoas, olhe para a unção que ela carrega. A pergunta é: por que Jesus não pôde fazer uma obra poderosa em Nazaré? O que impediu? E a resposta a gente encontra nos versículos anteriores: falta de honra. Jesus lê Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano agradável do Senhor. Então fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabam de ouvir. Daí em diante o povo começou a questionar sobre a autoridade de Jesus, porque Jesus era familiar, todo mundo conhecia quem era Jesus, todo mundo sabia quem era Jesus. Aquele povo estava esperando um rei poderoso, alguém que tivesse um pedigree, mas veio Jesus, nascido dentro deles. Deus pode levantar do nosso meio um jovem, uma jovem poderosa para mudar a nossa vida, aleluia. Mas você precisa começar a enxergar aonde Deus está depositando a unção nas pessoas dentro da igreja, porque só assim nós vamos ser abençoados. Muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos numa embalagem que nós não queremos. Vou repetir, muitas vezes Deus pode enviar em uma embalagem aquilo que nós não queremos. Ou seja, Deus pode usar uma criança. Eu estou orando a Deus, para Deus levantar crianças aqui, cheia do Espírito Santo de Deus, e com o dom de revelação, amém? Porque um dom de revelação numa criança, ele é um dom puro, que ele vai chegar para você e vai dizer assim: olha, Deus está falando para você, põe a tua casa em ordem, e deixa de fazer aquilo que você está fazendo escondido. Porque muitas vezes os dons de revelação daqueles que querem aplauso do homem, é aquele: Deus vai te dar uma casa. Você já viu que gente só fala isso? Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai abrir uma porta de emprego. Ah não, mas Deus vai usar a criança, vai dizer assim: olha, coloca a tua casa em ordem, porque Deus está me mostrando tudo aquilo que você está fazendo no secreto, e aquilo que você está fazendo no secreto, Deus vai mostrar para todo mundo ver. Ninguém quer esse tipo de revelação, mas isso é revelação. Revelação que nos leva a estar mais perto de Deus. Então eu estou orando para Deus levantar criança, que Deus levante adolescente aqui, cheio do Espírito Santo, e que a igreja abra os olhos para ver a unção derramada, não no frasco, mas na unção que ela carrega.
Um ambiente de desonra é um ambiente de incredulidade, porque é um ambiente de falta de temor. A Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Terceira recompensa é a recompensa completa. Primeiro é nenhuma recompensa. Segundo, é uma recompensa parcial. E terceiro, é uma recompensa completa. A Bíblia diz que um centurião, ele chega até Jesus e diz: Senhor, vai na minha casa, o meu servo está doente. Jesus fala: eu vou. Mas o centurião, ele diz, Mateus 8:8, o centurião diz: Senhor, eu não mereço recebê-lo debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Diga a um: vá, e ele vai. Ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. O que mais nos chama atenção nesse texto é que no verso de número 7, Jesus já estava dizendo: eu vou lá na sua casa. Mas ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ele disse: Senhor, não precisa você ir. Sabe por quê? Porque eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E eu digo para essa pessoa: vá, e ele vai. Eu digo para essa pessoa: venha, e ele vem. Então o Senhor não precisa ir. O verso 9 diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado à minha ordem, e digo a este: vai, e ele vai, ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus se admirou e disse: em verdade vos afirmo que mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Então, a honra, ela é uma das coisas que aponta para a fé que nós temos. Uma pessoa que não tem honra, que não sabe honrar, é uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita. O soldado romano, ele diz a um carpinteiro, que esse carpinteiro não era digno de ir na casa dele. Para a sociedade, o romano, na época de Jesus, era mais valorizado do que um judeu. Você tem ideia, o pessoal comprava a cidadania romana e pagava um preço muito alto. E aquele homem olhava e via Jesus, um carpinteiro, e disse: Senhor, o Senhor tem mais honra do que eu preciso te respeitar. Então eu nem sou digno de ter alguém tão honrado do jeito que o Senhor é dentro da minha casa. Se o Senhor falar uma só palavra, o meu servo será curado. Entenda, toda autoridade está sujeita à autoridade. A honra se vive de todos os lados. Aquele soldado se sujeitou à autoridade de Jesus. Então toda autoridade está sujeita à autoridade. Eu estou falando que para vocês, olha os líderes de vocês e honra, mas os líderes têm que entender que vocês também estão debaixo de uma autoridade. E o pastor tem que entender que também está debaixo de uma autoridade. Então você replica aquilo que você faz. Se você é um pai e uma mãe que não sabe honrar quem Deus colocou sobre a sua liderança, teus filhos vão te desonrar. O teu patrão vai te desonrar. Desonra traz desonra. Honra traz honra. A atitude deste homem fez Jesus declarar que não encontrou ninguém em Israel com tamanha fé. Jesus coloca o romano no mesmo patamar de uma pessoa como João Batista, como Maria e como seus discípulos. Então não importa quem você é, importa a unção que você respeita, é a unção que você carrega.
Você está entendendo? A unção que você respeita é a unção que você carrega. Honra é algo importante na Bíblia. Olha alguns versículos que a Bíblia fala sobre honra. Vou citar para você aqui. Êxodo capítulo 20 e o verso 2: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. 1 Timóteo 1,17: honra ao rei dos séculos, imortal e invisível. Ora, ao rei do século, imortal e invisível, ao único Deus seja honra. Provérbios capítulo 3, o verso 9: honra ao Senhor com tuas fazendas. Mateus capítulo 19, verso 18: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 Pedro 3 e 7 diz: igualmente vós, marido, coabitais com ela com entendimento, dando honra à sua mulher. Romanos capítulo 13, o verso de número 7: portanto, dai cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. 1 Timóteo capítulo 5, verso 3: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Provérbios 21, verso 21: o que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Provérbio 28, verso 23: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbio 22, 4: o galardão do humilde é o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. Precisa eu continuar? Honra é um princípio espiritual. 1 Samuel capítulo 2, o verso 30, diz o seguinte, e eu termino com isso: Deus dizendo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E como é que eu honro a Deus? Honrando todas as autoridades que está sobre a minha vida. A honra é um padrão essencial, é uma chave essencial que abre os céus. Aquele que honra a Deus será honrado. É assim que funciona, irmão. É uma colheita. João capítulo de número 1 diz: tenha cuidado. 2 João capítulo 1 e 8 diz: tenha cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Seja diligente a fim de receber a recompensa completa. Então, que você saia daqui, filho, aprendendo a honrar o seu pai e a sua mãe. Que você saia daqui, marido, aprendendo a honrar a sua esposa. Que você saia daqui, esposa, aprendendo a honrar o seu marido. Que nós possamos sair daqui aprendendo a honrar as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida, quer autoridade eclesiástica, como as autoridades lá fora, que estão lá, que foram permitidas, foram escolhidas por o homem, mas foram permitidas por Deus. Que nós possamos adquirir nessa igreja a cultura da honra, a cultura de honrar aquelas pessoas que estão sob a autoridade sobre a nossa vida, e que muitas vezes nos abençoa muito, e nós esquecemos de honrá-las. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você.
Aleluia. Você recebe essa palavra para o seu coração? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero nessa manhã te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te agradecer, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que eu sei, ó Deus, que operou no nosso meio. Por teu Espírito Santo que trouxe essa palavra para o nosso coração. Que o Senhor derrame da tua graça sobre a nossa vida. Que essa igreja ela possa crescer em uma cultura de honra, para que ela possa desfrutar de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para a nossa vida. Eu abençoo a vida da tua igreja, para que ela possa ter uma semana extraordinária, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Derrama do teu poder, derrama da tua graça e abençoa a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida. Pai, te louvamos, Senhor. Nos despede, ó Deus, para nossa casa em paz. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana em nome de Jesus.